Olá, seja muito bem-vindo ao Conversa Diária. Aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve, descontraído e cheio de boas histórias para contar. O nosso convidado de hoje tem na sua história a liderança. Ele atuou 40 anos no SESI e atualmente está na Legião Mirim. Nós vamos falar então com Clóvis Aparecido Cavenaghi Pereira. Clóvis, seja muito bem-vindo ao Conversa Diária. Costumo dizer que aqui, a gente bate um papo entre amigos e você, a gente já se conhece, um querido, inclusive, até pela sua história na cidade. Seja muito bem-vindo e obrigada por aceitar o nosso convite. Mara, eu que agradeço essa oportunidade de compartilhar um pouco de história com você, que, como bem disse, não é minha conhecida, não. Você é minha amiga, eu gosto muito de você. Fico feliz de estarmos juntos aqui. Perfeito, é um privilégio para mim ter essa oportunidade de compartilhar a sua história com todos que nos acompanham. Então, para quem não conhece e para quem já conhece, eu gostaria que, em primeiro lugar, se apresentasse quem é Clóvis, quem foi o garoto Clóvis, inclusive, até chegar também no profissional atual que é hoje. Aí a gente vai detalhando um pouquinho mais. Legal. O Clóvis, que era para ser o Fernando, que meu pai errou o nome na hora de registrar, mas o Clóvis é um garoto que nasceu aqui em Piratininga, ali em Alba, e acabou no primeiro ano de vida foi morar em São Paulo, que os meus pais moravam em São Paulo, mas o meu pai era uma pessoa bastante lutadora e ele era pintor de parede. Na verdade, começou como aquele pessoal que domava boi, cavalo em fazenda. Foi onde ele foi encontrar minha mãe numa fazenda lá em Alba, fazenda São Geraldo. Mas ele era um bom pintor de parede. Diga-se de passagem que quem conheceu o João Pintor vai lembrar disso. Meu pai, eu lembro muito bem que meu pai foi a primeira pessoa que eu vi que tinha uma agenda. Ele tinha uma agenda para ir marcando as casas que ele ia limpar. Porque chegou um ponto da vida dele que ele não pegava mais obra. O pessoal tinha tanta confiança nele e as mulheres gostavam tanto do trabalho dele porque do jeito que ele chegava, ele saía limpinho a casa. Hoje está difícil isso, mas o seu João era isso. Então eu sou o Clóvis, essa historinha rápida, nasci, fui para São Paulo, depois voltei, fui morar lá em Piratininga. Lembro até hoje, Rua José Lisboa Júnior, morava lá em Piratininga até os 4, 5 anos, quando meu pai entendeu que ele deveria trabalhar em Bauru, que Bauru era um polo maior, ia render mais o serviço dele. Ele veio para Bauru. Num primeiro momento, eu sou o menino da Bela Vista, porque eu cresci na Bela Vista. Eu cresci, estudei lá no Torquato Minhoto, estudei no Moraes Pacheco, e lá no fim da Bela Vista. Quase Vânia Maria. Eu tenho um amigo que diz, um amigo bastante conhecido em Bauru, o Ayrton Martinez, o Coronel Ayrton, que nós somos colegas de infância, nós somos os pés vermelhos. É vermelho mesmo, porque a gente era moleque de brincar de jogar bola nos campos, naquela época não tinha gramado, tá? Era aquele campão de terra, descalço, ou, quando eu fiquei melhor de vida, de quichute, mas a gente batia um bolão lá. Então essa foi minha infância, uma infância sadia, uma infância de brincadeira de rua, uma infância que estudava num horário, no contraturno levava marmita para o meu pai, vendia sorvete, catava esterco, fazia um monte de coisa. E isso eu cresci ali. Depois, quando eu terminei o Moraes Pacheco, e aí eu pus no coração uma coisa, falei, eu quero estudar. Eu só falava para meu pai, quero estudar. Ele falava, então vai estudar. E meu pai tinha, assim, ele era uma pessoa humilde, mas sábia. Ele tinha umas coisas assim que ele deixou pra gente muito legal. Eu lembro de uma historinha do meu pai, quando eu comecei a trabalhar muito cedo. Com 8, 9 anos eu já limpava o chão do pinguinho que dava da pintura dele. Um dia nós fomos pintar, eu só lembro que era um sobrado, porque eu guardei isso na cabeça, porque eu queria, assim, das minhas aspirações na vida era ter um sobrado, porque eu achava que era casa de rico. Nós fomos pintar ali, eu estava demorando, não pingava mais tinta, sentei num banco, juntei uma revista, Cruzeiro chamava a revista, juntei a revista e folheando, meu pai na sabedoria desceu da escada, chegou perto de mim, de quem é essa revista? Falei, não, acho que da dona, peguei ali e tal. Falei, mas é sua? Não.
A dona estava aqui? Não. Você pediu para ela? Não. Então, por favor, do mesmo jeito que você pegou, você deixa lá. E lembre-se de uma coisa. Quando abrir aquela porta ali para a gente entrar, a hora que fecharem ela, eles vão fechar com muito mais gosto e querer que a gente volte. Nunca mexa no que não é seu. Então, isso ficou para a minha vida. O que é meu, o que é seu, sabe? Homem sábio, ético, né? De grandes ensinamentos. Realmente, como mencionou, o pai era sábio. Era sábio. Era uma pessoa que tinha o primário, vivia de pintar parede, vivia de limpar as paredes da casa dos outros, mas era um grande cara. E a minha mãe, não menos, né? Minha mãe cuidou dos 4 filhos dela lá. Então, essa é minha família, sabe? 4 filhos, compartilha com a gente o nome dos irmãos. Eu tenho a Cidinha, Maria Aparecida, que é minha irmã, a Carmen Lígia, que é uma irmã que é um pedaço triste da minha vida. Família, né, Clóvis? Vejo que você... Aos 33 anos ela foi embora. Jovem. Ela teve um aneurisma cerebral, ela era professora, teve um aneurisma cerebral e foi embora. E o Francisco de Assis, o meu irmão Chico, que acho que nem ele sabe que ele chama Francisco, né? É o meu querido irmão. Essa é a minha família. Hoje sou eu, minha irmã e meu irmão. Estamos todos morando aqui em Bauru. Essa família joia, hein? Uma família realmente com grandes valores, né? Eu te conheço, quem te conhece sabe como traz aqui o exemplo do seu pai. Também quando ele traz, né, essa informação, esse ensinamento por meio da atitude e do comportamento. Isso marcou muito, viu, Mara? Muito importante os valores. E até aproveitando também, dentro dessa sabedoria, você menciona que queria estudar. E foi estudar. Fui. Depois fez direito, também... Na verdade, eu queria ser engenheiro, né? Queria ser engenheiro? Na verdade, compartilhe pra gente. Quando tinha 15, 16 anos, eu fui numa palestra para ser militar. Eu nunca gostei. Acho farda linda nos outros. Eu nunca gostei disso e tal. Aí briguei, estudei para ser militar. Não deu certo isso. Voltei para Bauru, como eu fazia judô. Eu tinha umas aberturas, uns negócios bons. Comecei a trabalhar no escritório de contabilidade. E pressão, na época chamava-se de concurso, mas na verdade é um processo seletivo no SESI, né? Prestei esse processo seletivo e entrei no SESI com 19 anos. Aí o meu primeiro gestor era um homem a quem eu também rendo muito, tenho muito que agradecer, o Dr. Carvalho. Um dia fazia uns 3 meses que eu estava lá, ele gostou houve empatia. Olha, ele me chamou na sala dele e falou assim para mim: escuta, você está estudando? Eu falei, eu queria estudar, mas não está dando, agora eu preciso esperar a hora certa. Ele falou, não se espere a hora certa. Você quer estudar, vai estudar. Eu falei, mas me disseram que o senhor não pode ficar muito longe aqui, porque às vezes perder tempo para estudar vai atrapalhar o serviço. Ele falou, vai atrapalhar se você não estudar. Ele falou, o que você quer ser? Eu falei, eu quero ser engenheiro. Aí ele pegou e falou assim, então... E por que não vai? Eu falei, porque engenharia, na época, em Bauru, era a fundação, além de ser paga, era o dia todo. Eu expliquei isso para ele, ele falou assim, eu fiz direito, por que você não vai fazer direito? É tão boa quanto a faculdade de engenharia em Bauru. Eu falei, sério? Só que eu não falei para ele, mas eu falei, nossa, direito, nossa, não é para mim, eu sou mais prático. Mas você sabe que fui lá, na minha época era 14 por 1 para entrar em direito, fiz o vestibular, passei. Fez lá? Na IT? Fiz em... Que era uma faculdade também, como menciona, bem concorrida. Em 4 anos fiz, nunca tive uma DP, eu descobri que eu gostava de estudar. Aí eu parti para isso, estudei, foi aí. E não só no direito, aí teve outras especializações também. E elas, de alguma forma, contribuíram para que, né, entrasse no SESI como profissional. A gente vai entrar um pouquinho nessa questão profissional também, né, de que forma, para a gente entender, porque eu sei que aconteceu muita coisa boa na sua gestão também no SESI. Foi um período de 40 anos, né, Clóvis? Olha, faltou 3 meses, mas o aviso prévio ultrapassou os 40 anos. Porque foi assim, eu cheguei no SESI,
o primeiro processo. Eu cheguei lá como atleta, em 70 e pouco. Atleta. Era um projeto. Eu adorava a filosofia, adorava o judô. Eu nem sabia que eu levava jeito para aquilo. E acabei gostando. E até hoje está no sangue. E quando eu cheguei no SESI, já como funcionário, em 80, o que aconteceu? Foi ser escriturário do antigo departamento pessoal. Eu fiquei como funcionário, escriturário e auxiliar técnico 3 anos e pouco. Eu, em função de ter ido fazer a faculdade de Direito, que fui aconselhado, caí nas graças do meu chefe. Ele ele foi promovido, ele foi ser o diretor do SESI, que ele era o gestor de RH. A minha chefe, que era a chefe que a gente chamava encarregada de pessoal, que era o chefe de pagamentos, que cuidava de uma região com 1.200 funcionários, uma região extensa, ia para Botucatu, Jaú, era bem longe. Ela era minha chefe. Eu tinha 23 para 24 anos. Menino. Aí ele falou assim: ô Clóvis, vai prestar, porque tudo lá era processo seletivo. Presta esse processo seletivo, vê se você... e tinha bastante gente, né, mais antiga no setor. Eu falei isso para ele, ele falou assim: não, o processo seletivo é para isso mesmo, que vença o que tiver mais condições. E eu, já com essa idade, já fui estava no cargo de liderança lá dentro, no cargo de chefe de pagamentos, encarregado de pessoal, lá como é que se chama isso aí. Hoje eu não sei, hoje é chefe de pagamentos. E dali foi a minha vida profissional foi abençoada. Isso é muito forte na minha vida. Não dá para pensar em nada. Já vejo a sua emoção. Sem direção de Deus. A minha gestora, a qual eu era subordinado direto dela, ela infelizmente... O nome dela? Arari Claro da Silva. Nome fortíssimo para mim. É um misto de mãe, de irmã, de amiga, já falecida. Mas assim, uma pessoa fora de série. Ela foi atropelada por um ônibus. Ela ficou 1 ano fora. E eu fui designado para ser o substituto dela. Uma grande responsabilidade. Falei, e agora? Tinha 25 anos. Não tinha feito 26 anos. E agora? E agora, José? O que você vai fazer? Aí acreditaram. Eu pensava assim, se acreditar em mim, eu acredito em mim também, né? Mas era um perigo, viu? Eu vou te falar uma coisa para você. É muita responsabilidade para pouca maturidade. Hoje eu via desse jeito, mas como eu te disse, Deus cuidou tão direitinho de mim que eu fiz um negócio tão bom que ela voltou, daí 3 meses ela aposentou, aí fui para o processo seletivo, porque aí não pode ser designado, aí fui para São Paulo. Nós fizemos o processo seletivo lá, tinha 2 vagas, em Ribeirão Preto e Bauru. Olha como que é o cuidado. Saíram os 2 colocados para a vaga. Eu de Bauru e o colega que chamava Wagner de Ribeirão Preto. Não precisamos nem brigar, cada um escolheu. E aí eu fiquei como gestor de RH até 1999. Daí eu fui para São Paulo, aí eu passei num banco de talentos do SESI, outro processo seletivo, o único processo seletivo que teve para gestor maior, né? Que seria assim, cargo de diretoria. E nesses 40 anos, sei que são muitas histórias, né? A gente já vê emoção quando mencionou logo no início o SESI. Tem algum marco em particular que gostaria de compartilhar conosco? Dessas muitas histórias? Tem, eu tenho. Pode ser 2 bem rápido? Pode. O primeiro, quando eu fui nomeado diretor, eu fiz um estágio em Rio Claro e fui nomeado titular de Araçatuba. E quando eu fui lá, a primeira coisa que aconteceu comigo, eu fui visitar as unidades. Territorialmente é bem maior que Bauru, cidades longe. Tinha uma escola em Andradina e uma em Mirandópolis, que a escola de Andradina, na hora que eu cheguei lá, foi a primeira decepção de ser diretor. Eu cheguei lá, falaram para mim que iam fechar a escola no final do ano. Eu falei, mas... e aí eu falei com a diretora de escola, né? Eu falei, mas por que fechar? Porque o diretor disse que não tem mais jeito. Eu falei, mas que diretor? Fulano. Eu falei, mas fulano não é mais o diretor, agora sou eu. Eu acho que tem jeito. Ela falou, não, já decidiu isso. Eu falei, não, quem decide sou eu. Atrevido
atrevido, tinha 43 anos, 42, 43 anos, achava que era o rei da cocada. E estava lá, não vou. Aí passei a mão e fiz um acompanhamento. Era um prédio da prefeitura, mas o prédio estava bem acabado mesmo. Aí fui lá no prefeito, não, prefeito, o senhor precisa me ajudar, não precisamos arrumar aqueles muros, não precisamos pintar a frente da escola. Era um matagal que não acabava, falei com as meninas lá, pessoal de apoio, capinaram tudo lá, fizeram uma horta. Em um mês já tinha verdura grande lá. Aí eu fiz o antes e depois e fui para São Paulo. Isso marcou muito, né? Eu fui lá para São Paulo, cheguei lá em São Paulo, fui procurar a diretora de educação para fazer parceria comigo. Falei, fulano, nós precisamos, não podemos deixar aquela escola fechar lá, não. Não, mas aquela escola tem 8% de beneficiário e tem que ter no mínimo 80% para funcionar aquela escola. Detalhes técnicos, né? Eu falei, mas aquela escola é a escola que é o divisor de águas, porque tem uma escola particular boa lá e a escola pública. E a escola pública, eu acredito no ensino, mas às vezes ela deixa um gap. Não vamos entrar nesse detalhe e tal. Ela virou para mim e falou assim, isso é ordem, determinação do... E fez assim para mim, que era o andar de cima, que era o superintendente. Falei, opa, desculpa, eu fui no lugar errado. Peguei todas as minhas coisas, atrevido, fazia acho que 3, 4 meses que eu era diretor lá. Passei, fui na sala do superintendente, a secretária, eu quero falar com o doutor Luiz. Nisso ele apareceu e já, entrei na sala dele, contei a história para ele, falei, você me deu um presente grego. Expliquei para ele que eu não aceitava que a escola fechasse. Acho que 5 minutos, pouco mais de conversa, entra a diretora de educação, cansada. Não é. Aí criou-se um clima para encurtar a história, para dar tempo. Eu virei para ele e falei, olha, eu queria desafiar, se você tem confiança em mim, me dá mais um ano para eu tentar reverter esse caso lá de Andradina aqui. Isso era setembro e ia fechar em dezembro. Eu queria mais um ano para sair dos 8% e para outro lugar lá, né? Ele virou para mim e falou assim, para mim assim, eu vou conversar com ela, não sei o que. Eu falei, não, você me dá mais um ano, se eu não conseguir, você me manda embora, que eu não sirvo para ser diretor do SESI. Menina, a hora que eu saí dali... Atrevido, como mencionou, né? A hora que Ousado. Ousado. A hora que eu saí dali, que eu caí na real, falei, vixe, acabei com a minha vida. Pensei comigo. E fui embora. Eu tinha um Fiat Uno. Peguei esse Fiat Uno, imagina eu de São Paulo, sem ar-condicionado, de São Paulo para Satuba. Eu estava em Botucatu, tinha um telefone, tinha um gradiente, sem exagero, era um tijolo, tocou o telefone, tive que parar ali para atender a diretora de educação. Olha, nós conseguimos... mais um ano para você. Eu falei, nossa, conseguimos. Pensei, falei, professora, vamos fazer o seguinte, amanhã a gente conversa, para evitar a gastura. Aí fui embora, no outro dia eu conversei, já que nós conseguimos, nós vamos mandar embora a diretora da escola e 2 professoras. Porque quando eu cheguei lá, eu perguntei, quem toparia reverter? Foi um momento realmente importante, de ousadia. Tem uma outra história que você mencionou que vai comentar pra gente. Nós vamos precisar ir para um rápido intervalo. Que pena. Mas vai continuar contando pra gente, obrigado. Tá bom? E você não saia daí, continue com a gente. Voltamos já. Até mais. Voltamos com Conversa Diária e o bate-papo de hoje é com Clóvis Cavenaghi. Clóvis, estava contando pra gente sobre a história, no SESI, e também tem uma segunda aí que você vai compartilhar conosco. Gostaria de ouvir, finalizar a primeira, antes do nosso intervalo, que estava compartilhando, e a segunda também, qual é? A primeira deu para perceber que eu continuei no SESI, não fui mandado embora. A escola que era para fechar, que tinha 8%, foi reaberta no final do ano com 100% de beneficiário. Porque até então não tinham descoberto que a Friboi, que hoje é a JBS, ela era beneficiária do SESI. E nós conseguimos isso e ela começou a contribuir. Resumindo, hoje tem uma escola linda em Andradina que eu sinto a maior satisfação pessoal e profissional. E a outra foi quando eu vim para Bauru. Bauru, como comecei a falar para você, eu iniciei minha vida no SESI, no judô de Bauru. Cheguei aqui, não tinha mais judô em Bauru. Aí vim com outro companheiro também da época, que veio com a sorte, veio como supervisor de esporte comigo. A gente
começou a trabalhar com as lideranças do judô em Bauru, Artemio, Fernanda, Renatinha, que eram nomes, e o judô de Bauru, o judô do SESI de Bauru voltou. E ele não só voltou, ele voltou de forma brilhante. Hoje ele não está mais em Bauru, mas ele fez campeões sul-americanos, campeões brasileiros a rodo e campeões mundiais, e inclusive me levou para o Japão para implantar depois judô escolar no SESI, que para mim isso é uma realização profissional que não dá para dimensionar, é só ter a satisfação de ter trabalhado certo. Um espetáculo, né? Porque assim, para mim a história, a gente sabe que o judô, o quanto é importante também na sua história, na sua trajetória. No caso do judô, para você, ele é mais sinônimo de disciplina ou ele te ensinou muito mais a cair e a levantar sobre isso? Muito mais, mesmo, muito mais. A vida dá uns tombos na gente de vez em quando. E realmente é isso. A disciplina, ela é fundamental na vida. Isso, graças a Deus, eu aprendi em casa e o judô lapidou e aperfeiçoou. Agora, o saber cair é importante, porque cair todo mundo vai. Cuidado quando você está no alto que se abaixa, que uma hora acontece. Então, ninguém é perfeito. Mas com o judô aprendi que a vida é de altos e baixos e aproveite o alto, mas não esqueça de ter a simplicidade lá no baixo, que daqui a pouco você vai precisar conviver também numa situação mais difícil. Uma ótima reflexão para a gente aqui, inclusive para todos nós, né? Importante. Agora eu gostaria de saber, na atualidade, hoje está na coordenação da Legião Mirim, os feitos agora vêm para uma outra instituição, a gente quer saber também sobre. Fique à vontade para compartilhar. Eu posso te dizer que eu ganhei um presente quando me aposentei, queria de alguma forma ressignificar, né, o meu período de trabalho. Aprendi muito, eu tenho assim, consciência de que fui buscar tanto na área acadêmica como na área profissional. Eu posso não ter feito o melhor que esperavam de mim, mas o melhor que eu podia eu fiz. E gosto de fazer isso. Quando me aposentei, tentei uma outra atividade, numa gestão pública, vi que não é linda a experiência, mas o Clóvis não combina com ela. Aí eu fui convidado pela diretoria da Legião Mirim, que são os rotarianos, na figura do presidente Dr. Murilo Martaiello, para dar uma olhada, fazer uma consultoria na Legião, que eles tinham algumas vontades e mais preocupações, tinha uma situação histórica ali. Aí eu fui para lá de consultor, hoje estou lá com a coordenação geral lá, ou seja, uma gestão da Legião Mirim. E um detalhe, eu voltei para minhas origens, porque a meu início de trabalho no escritório, eu saí do Senac como jovem aprendiz, agora sou um velho aprendiz. Mas eu estou lá de novo com os jovens aprendizes me realizando profissionalmente. A Legião Mirim é uma senhora de 65 anos que impactou a vida de milhares de pessoas, do jovem que teve a sua oportunidade, e é muito bonito você ver aquilo lá, porque o jovem aprendiz que chega à Legião Mirim, ele chega em busca de algo que vá dar um significado para a vida dele. Eu não concordo com uma fala, essa juventude está perdida. Quem está perdido somos nós, que não damos a orientação correta. Porque é muito lógico isso para mim. Nós temos que passar essa coordenada, e a gente recebe lá. A gente recebe jovens em várias situações, desde o jovem que vem de uma família extremamente estruturada, que está realmente procurando uma chance no mercado de trabalho, até aquele jovem que está cumprindo uma medida judicial, por exemplo. A gente tem isso. Só que o bonito do jovem aprendiz é que você vê a transformação. Através dos tutores maravilhosos. Hoje nós temos um trabalho pedagógico feito pela coordenação pedagógica da Isabel Miziara lá, que é de se aplaudir em pé, e a nossa coordenadora técnica, a Nívia, que é responsável pelos projetos, uma assistente social
com uma visão social e de muito respeito pelo... É muito bom. Na verdade, é uma história de muito sucesso de 65 anos e, para mim, é um prêmio. Ó, você já completou seu tempo, já tirou seu tempo lá no SESI, já deu descanso para o povo lá, agora outra direção, agora você vai ganhar um presente. E eu trato esse meu trabalho na Legião Mirim como um presente, como uma bênção de Deus. E é nítido ver que realmente a sua ação, a forma como atua, faz com amor. E acho que isso é muito importante. Independente de qual cargo, de qual posição, faz a diferença, Clóvis, para onde está. E acho que todos acabam ganhando de alguma forma. Nós estamos caminhando aí para o final do nosso bate-papo, até porque conversa boa já. É que nem jogo, passa rápido. Passa rápido, né? E para que quem está nos acompanhando também tenha o melhor aproveitamento das suas falas, dessas suas reflexões, gostaria que compartilhasse também, deixasse uma mensagem para todos que nos acompanham, aquilo que está no coração. Fique muito à vontade. A vida, ela é um trem. Você pega ele na primeira estação lá, ele sabe lá Deus onde ele vai parar. Aproveite essa viagem com intensidade, com honestidade, sabe? Não existe meio honesto, tá? Se não é honesto, se não é correto, tá errado. Então, faça da sua vida uma vida que vai dar orgulho para você, para aqueles que te amam e aqueles que vão dar continuidade na tua vida. Porque, olha, agora eu sou um jovem ainda vou fazer 65 anos, eu vou te dizer uma coisa. Como é bom viver bem e poder dar uma respirada e dizer, olha, fiz o melhor que pude com a minha vida, porque deve ser muito triste você se arrepender de ter vivido, viu? Eu não, se eu pudesse começar tudo de novo. Gostei da história de viver. Muito bom, muito bom. E para a gente fechar, corintiano de coração. Não é a melhor fase para a gente falar isso em público, mas sou mesmo. Eu gosto muito de futebol, tá? Se você tiver um campeonato de judô e um futebol, eu vou assistir o campeonato de judô. Mas se não tiver judô, eu vou assistir o futebol. E o Noroeste e o Corinthians são duas bandeiras que eu gosto bastante. Mas o Corinthians é de muito cedo, né? Aprendi a gostar e é um momento não muito agradável de ser corintiano, mas não dá também para você jogar a bandeira fora, porque porque na vida, como a gente conversou, tem altos e baixos. O Corinthians está atravessando um momento de baixa, mas eu acredito que ele vai se elevar e vai melhorar. Muito bom, Clóvis. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Se tiver mais alguma consideração, antes de finalizar, fique à vontade. É muito bom te ouvir. É só agradecer e aqui dirigindo para você, viu, Mara? Desde o nosso início de trabalho juntos, que embora a gente não comentou isso, mas você foi uma colega de trabalho que honrou o nosso trabalho, minha colega de SESI lá, eu sempre tive uma admiração muito grande para você. Quando eu fui convidado para vir para cá, me falaram, a entrevista é com a Mara. Eu tenho certeza de uma coisa, tenha certeza de uma coisa. Fiquei emocionado e agradecido por essa oportunidade. Muito obrigado, minha amiga Mara. Eu que agradeço, amigo Clóvis, e admiro muito você. Desde a primeira vez que nós conversamos, sempre respeitei o seu trabalho e a sua pessoa também ao longo, né, que nós vamos nos conhecendo mais. Deus abençoe você e sua família, tudo aquilo que você seguir em frente. Continue sendo esse homem inspirador para todos nós. Amém. Obrigada, também, gratidão. Sucesso. Amém, a nós. E olha, aqui no Conversa Diária, então, encerramos por hoje. Foi um bate-papo inspirador para mim, espero que para você também. E, claro, né, vamos continuar com outros bate-papos. Continue com a gente. Muito obrigada pela sua participação. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço. Tchau, tchau.